Oi, gente, tudo bem? Graças a Deus. Hoje eu gostaria de falar, gente, um pouquinho acerca de Judas Iscariotes, né? Eu gostaria de dizer para você o seguinte: a palavra de Deus é, tem a sua veracidade. Ela é verdadeira, eficaz. Ela é como se fosse uma pessoa. Deus disse: olha, a minha palavra não voltará para mim vazia. Quando uma palavra sai da boca de Deus, ela vai e executa alguma coisa e volta para Deus com algo já executado, já feito, já praticado, já exercitado, sabe? Então é muito bom, gente, que a gente ouça o que Deus tem a nos dizer, porque Deus ele fala tremendamente, né? Através das escrituras sagradas, né? Isso sem falar no Espírito Santo, que traz a importância dessa palavra aos nossos ouvidos, aos nossos corações, ao nosso intelecto, né? Porque o ser humano é feito de alma, corpo e espírito, tá? Você tem um espírito só, tá? O teu corpo é a casa onde habita o teu espírito, tá? Então, quando o teu espírito parte, o teu espírito sai do corpo, que é uma casa, o corpo é uma casa onde mora o espírito, sabe? Então, quando o espírito sai, ele só, como eu disse em outro vídeo também, nos diz a palavra do Senhor isso, ele só pode voltar para o próprio corpo, não tem essa coisa de voltar para outro corpo não, tá? Vamos parar com isso, vamos parar com essa onda de engano, tá, gente? Fica esperto aí, ó, presta atenção. Então, o que acontece? Eu gostaria de falar acerca de Judas Iscariotes, porque ele, o apóstolo Pedro falou isso depois, quando foi colocar alguém no lugar dele, né, ali no ministério, que ele mesmo disse: olha, Judas alcançou um lugar no ministério aqui, no ministério do Senhor Jesus, né, esteve aí e tal, e todo mundo sabe da história que a Bíblia relata, né, então eu vou ser bem breve aí. Então o que acontece, gente? Ele preparou, ele armou aquela cilada toda, já não era assim de um minuto para o outro não, sabe? Não era de um instantezinho assim para o outro não. Isso já vinha há muito tempo. Uma mulher, sabe? Ela pegou um vaso de alabastro, uma vasilha, um unguento lá, uma coisa, um perfume bem perfumado, e ela honrou a Jesus com aquela substância ali. Então o Judas falou: que isso? Esse tá vendo que isso é um desperdício? Por que não vende isso aí por um bom preço e distribua para os pobres? Gente, ele não estava nem preocupado com nenhum pobre. Eu não estava. Porque aqui, quando ele falava isso, ele estava satisfazendo o inimigo que morava nele. Vocês estão entendendo? Pois é. Aí eu quero dizer para você o seguinte: lá no início da criação do ser humano, no início da criação de todas as coisas, quando Deus criou todas as coisas, o ser humano desobedeceu a Deus. Isso aí também você já sabe. Adão, Eva e tal. Então desobedeceram a Deus e o efeito daquela obediência veio surtir todos nós. Ou seja, não é que por causa dele eu seja culpado, ou ele seja culpado de todas as transgressões que haja. Não, cada um vai dar conta de si. Sabe? Então, quando houve aquela separação, Deus fez uma separação entre Deus e eles ali, o que acontece? Então, o nome disso foi o quê? Morte. Morte é a separação do ser humano para com Deus. Quando há uma separação de Deus e o homem, então aqui houve uma morte ali. Uma separação, porque Deus é eterno e você só pode desfrutar da eternidade com Deus. Se Deus quebra esse relacionamento aí, entendeu? Essa comunhão aí entre o ser humano e a pessoa, então isso já é uma morte, tá? Ainda que no início não pareça, mas já é, tá? Então o que acontece? Então todos foram levados por essa onda aí de ser separado de Deus, tá? E a transgressão só aumenta, gente, só aumentava. De vez em quando Deus olhava para a terra, Deus arrumava uma maneira para poder dar um alívio assim para a terra, mas Deus falou: o ser humano é assim mesmo, o ser humano. Eu vou fazer uma arca. Então ele vai e fala para Noé. Deus não mandou os anjos aqui na terra para construírem a arca não, tá, gente? Foi uma arca mesmo belíssima, forte, resistente, sabe? Mas Deus falou: olha, mandou que Noé construísse. Imagine, gente, olha, o escândalo. Imagine o falatório. Ah, coitado desse aí, meu Deus, tá dizendo que vai chover. Gente, naquela época, quando Deus manda construir a arca, a chuva, não existia chuva. Por quê? Nunca havia chovido? Sim, havia chovido. Só que também já havia 40 anos que a chuva não caía sobre a terra. Vocês estão entendendo? Então aquela geração de pessoas até 40 anos de idade
não conhecia chuva. E eu nem digo 40 anos, né? Porque se você tem 3 anos de idade, você não vai lembrar. Então era menos tempo, né? Menos de 40. Mas o tempo certo era 40 anos para trás, não havia chovido. E eles não sabiam o que era isso. E agora aparece Noé dizendo, vai chover. E ele não falava muito não, sabe? Ele só construía a arca. Porque tem coisa que só em você exercitar o que Deus manda, já é um grande testemunho. É mais do que você ficar falando, Deus falou assim, realmente Deus não para de falar mesmo não. Ai de nós se Deus parasse de falar, né, gente? Que nós queiramos ouvir a voz do Senhor, tá? Porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, tá bom? Benigno. Então, o que acontece? Na hora que voltando cá ao assunto, o Pedro falou isso. Olha, está escrito que é para um outro ocupar o bispado, o lugar do bispado do Judas, porque ele foi para o seu próprio lugar, ou seja, de perdição, porque ele havia sido do inimigo, gente, né, diz a palavra do Senhor. Mas só que tem uma coisa, gente, tem um detalhe também que a palavra do Senhor nos fala. Quando Judas traiu Jesus, claro, ele traiu ali, era um conjunto de acontecimento. A Maria, quando foi ungir a Jesus, ali, né, com aquele bálsamo, aquela coisa perfumada ali, então chamou a atenção de todo mundo por causa do aroma, do cheiro gostoso ali, e era para Jesus. Ele falou, que desperdício, olha aí, desperdício, porque não dá isso para os pobres, vende com um bom preço e dá aos pobres. Não estava preocupado com os pobres não, ali era o inimigo mesmo, exercendo a sua vontade através dele, tá? E mais também nos diz o seguinte, a palavra do Senhor, né, gente, que Jesus depois disso, tá, ele vai ao inferno, tá? E ele chega lá e pega a chave. Porque quando ele estava ali na cruz, as pessoas chorando, aquela coisa toda. Ele morreu. Ele não veio para reinar? Então as pessoas não tinham entendido isso antes, né? Mas tudo bem. Ele vai lá no inferno. E lá, quando todos estão pensando que ele está na sepultura, ele estava lá do outro lado e lá ele pegou a chave. E a chave está com Jesus Cristo, sabe? Está com ele. Aí um dia, eu perguntei para Deus. Eu falei, meu Deus, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. A vida inteira eu imaginava que Judas tivesse sido mesmo pro inferno uma vez por toda. Mas só, gente, que não é só ele que usou de traição com Jesus. Não. Jesus falou assim, olha, diz a palavra do Senhor, nos fala o seguinte, que tudo que você fizer a um desses pequeninos que creem em mim, a mim você está fazendo. E eu pergunto para você hoje as pessoas não andam aprontando coisas terríveis contra o seguidor de Deus? O que Jesus disse? É a mim que estão fazendo. Eles estão usando de traição contra mim. Jesus falou isso para Samuel. Quando alguém falou, a gente não quer que você fique reinando aqui. Reinando não, né? Ele era o juiz, né? Era também o sacerdote e profeta. Então ele vinha com a mensagem direta de Deus para o povo de Israel. Ele falou, a gente não quer que você fique aí dando as dicas de Deus e tal. Nós não, escolhe outra pessoa, né? Então Deus falou, olha, eles estão rejeitando a você não. Eles estão rejeitando a mim. Porque quando eles falam isso contra você, é contra mim. Eles não querem que eu reine sobre eles. Então é contra mim que eles estão fazendo isso. Então, gente, um dia eu perguntei para Jesus, diretamente para Deus mesmo. Eu falei, Senhor, Judas foi para o céu, Senhor? A tua palavra nos diz, aí ele fala uma coisa, e eu sempre achei que Judas havia sido condenado. Então Deus me respondeu. Deus falou assim, filha, para o céu. Jesus me disse que Judas foi para o céu. E o maior testemunho que há é Deus, através da palavra dele e o Espírito Santo. Quando ele fala uma coisa, é isso mesmo. Agora você, cuidado aí com o que você anda dizendo acerca dos pequeninos do Senhor. Até contra você mesmo, entendeu? Porque você é 3 em 1, vamos dizer assim. Você tem corpo, alma e espírito. Você não deve pronunciar palavras ruins nem contra você. Porque tem gente que já amanhece amaldiçoando a si própria, sabia? Amaldiçoa a si próprio, você não tem esse direito. Não tem esse direito. Quem pode fazer isso é Deus. Mas você procura se consertar, porque o tempo de Deus tem um tempo para todas as coisas. Diz isso a palavra do Senhor, né? Que Deus tem tempo para todas as coisas, gente. E Deus é infalível. E até a próxima, que a bênção de Deus, né, esteja sobre esta nação, sobre a tua casa, sobre a tua vida, e que nenhuma maldição, nenhuma morte, eu me refiro à separação da pessoa em relação a Deus, né? Não haja na tua vida, né? Que seja abençoado em nome de Jesus. Até a próxima.